Olá, seguidores do Jornal Diário do Estado. Eu sou Isabel Cristina e hoje eu estou aqui com o Vilmar Rocha, do PSD. Ele vai ser primeiro suplente do candidato Marconi Perillo ao Senado Federal e vai fazer uma live com a gente a respeito do cenário estadual e também o nacional. Boa tarde. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, senhor. Eu brinquei com a Isabel que ela tem nome de rainha. Isabel? Pois é, o senhor vê. Bom, para a gente começar, o senhor já teve várias experiências políticas, né? O senhor começou bem lá atrás, como ativista no movimento estudantil, né? Depois o senhor foi também deputado estadual por 2 mandatos consecutivos, né? E eu queria que o senhor falasse para o nosso público aqui quais os outros momentos de destaque na sua carreira política. Em primeiro lugar, é o seguinte: por que eu estou na política há tantos anos? Político tem que gostar de gente. Quem não gosta de gente vai fazer outra coisa. A segunda coisa é o seguinte: o político tem que decidir pelo coletivo. Eu fui professor durante muitos anos, ultimamente da Faculdade de Direito da Universidade Federal. E a condição de professor já te demonstra que você é uma pessoa solidária, generosa, que você ajuda os outros a crescer. Para ser político durante tantos anos, tem que ter essas características. Senão, não sobrevive, não vai sobreviver, vai cuidar de outra coisa. Eu fui deputado federal por 5 mandatos, fui secretário de Estado de 2 secretarias importantes, fui candidato a senador na eleição passada, em 2014, tive mais de 1 milhão de votos. Gostei da eleição, leve, igual uma pena. Não ganhei, perdi a eleição, mas poucos políticos brasileiros e goianos já tiveram 1 milhão de votos. Então, às vezes, eu não ganhei por circunstâncias da política, do momento, mas foi um respaldo muito grande, um reconhecimento muito grande dos goianos ao meu trabalho. Agora eu aceitei ser suplente do Marconi. Por quê? Goiás precisa de um senador expressivo em Brasília, um senador que conheça o Estado, que conheça as lideranças, que conheça as necessidades estruturais para o desenvolvimento do Estado. E o ex-governador Marconi Perillo está preparado para isso. Ele vai ser um senador importante de Goiás no plano nacional. Ele vai ser uma referência de Goiás no plano nacional. O mandato de senador é de 8 anos. Senador é diferente de deputado federal. Deputado federal representa a sociedade, os municípios, os grupos. Senador representa o Estado. É por isso que cabe todos os estados brasileiros, tem 3 senadores. Então é muito importante. Um senador relevante, articulado, preparado, que conhece o Estado, é muito importante para o desenvolvimento de Goiás. É por isso que eu resolvi reforçar a candidatura ao Senado do Marconi Perillo. Muita gente pergunta assim, por que eu de novo não fui candidato a senador? E eu poderia ser, fui até convidado para ser candidato a senador por outras chapas. Mas achei melhor estar junto com o Marconi e vou estar junto com ele no Senado. No tempo que ele foi governador, eu era deputado federal, um período depois secretário. E ajudei muito, participei deste período governamental. E eu acho que ele foi muito bom para o Estado. Goiás cresceu, modernizou, reduziu a desigualdade. Esse período foi positivo. O Estado hoje é outro. Agora, nós vamos fazer uma dobradinha de novo lá em Brasília, a favor de Goiás, a favor do Estado. É por isso que eu resolvi ser suplente. Durante a sua atuação na Câmara Federal, você atuou em diversas comissões importantes, né, que foi a Constituição da Justiça, né, da Constituição da Justiça e também as comissões especiais. Queria que você dissesse para o nosso público qual a importância disso agora que você será suplente. Eu vou dar um exemplo.
Eu fui 20 anos deputado federal, participei da Comissão de Justiça, e eu vou dar um exemplo. No período que eu fui deputado federal na Comissão de Justiça, o presidente do Supremo era um ex-colega nosso lá na Câmara, o Nelson Jobim. E ele criou um grupo, e ele lançou um movimento chamado Pacto Republicano. A ideia era fazer a reforma do Poder Judiciário, que naquela época era um poder muito defasado da realidade, da vida real do povo brasileiro. E nós trabalhamos muito e fizemos uma emenda constitucional, a emenda 45, que fez a reforma do Poder Judiciário e que criou o Conselho Nacional de Justiça e modernizou e agilizou a justiça no nosso país. Melhorou muito. Tem muita coisa para melhorar? Sempre tem. Muita coisa para melhorar. Mas a gente tem que reconhecer que melhorou muito. Neste período, eu participei da redação, da relatoria de muitas emendas constitucionais que melhoraram o Brasil. Então, é com base nessa experiência que eu pretendo estar junto com o Marconi. Nós até fomos juntos, eu e ele, no período da deputado federal, antes de ser governador. Nós vamos estar juntos lá, trabalhando para Goiás e para o Brasil. Senador é senador da República também. Tudo que é bom para Goiás é bom para o Brasil. Tudo que é bom para o Brasil é bom para Goiás. Então, a gente tem que ter essa perspectiva. É por isso, amigos, preste atenção na eleição do Senado. É muito importante o senador, é um período longo. Não é porque eu sou suplente do Marconi, não, só por isso, não. Não. Preste atenção. O Senado é uma posição muito importante do Estado. E dentre esses projetos que você falou, dessas leis também que você já aprovou também durante sua atuação na Câmara Federal, você cumpriu todos os objetivos na política? Nunca que a gente cumpre todos. Eu ainda estou cheio de projetos, cheio de ideias, cheio de entusiasmo, e com experiência agora, bastante experiência. Eu acho que a gente... Por exemplo, ontem eu fui num seminário da OAB sobre os 30 anos da Constituição. De lá para cá, o Brasil mudou muito. O mundo mudou. Por exemplo, em 1988, quando foi promulgada a Constituição, não tinha internet. Não tinha celular. Hoje, nós temos no Brasil 118 milhões de brasileiros com acesso à internet. E temos 230 milhões de brasileiros que têm celular. Tem mais celular do que a população. Há 30 anos atrás, o que existia era orelha. E para você comprar um telefone, vocês não eram nascidas. Para comprar um telefone era uma dificuldade. Vamos na Câmara dos Direitos Civis. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi um passo importante de proteção à criança e ao adolescente. O Estatuto do Idoso, o Código do Consumidor, a lei que protege os deficientes, a condição das minorias melhorou muito, mulheres, negros, índios, melhorou as condições, a dignidade das pessoas perante o Estado brasileiro melhorou muito. E eu participei disso, porque eu fiquei lá e das 99 emendas constitucionais que foram aprovadas, e grande parte dessa legislação eu estava no Congresso e nos bastidores, na Comissão de Justiça, eu participava aprovando esses projetos. Eu confesso que às vezes eu não aparecia muito, porque eu não sou uma pessoa midiática. Eu não fico atrás da mídia para falar o que eu estou fazendo. Não. Tenho um perfil mais institucional, mas ajudei. Eu tenho orgulho disso. No período do Fernando Henrique, que foi 8 anos, foi quando nós fizemos aquelas grandes reformas
da economia, privatizações, concessões, quebras de monopólio. Acabamos com a inflação. Criamos a lei de responsabilidade fiscal. Então, houve muitos avanços. Olha, prestem atenção. Não se resolve os problemas do país sem a política. É no mundo todo. Quem dá sentido, quem dá direção, quem dá rumo, quem estabelece as políticas públicas é a política, são os políticos. Eu tenho orgulho de ser político. O que está em crise agora, e é bom que esteja, é a má política, os maus políticos. É isso que está em crise. Ótimo que esteja acontecendo. Mas a política ela é necessária, ela é fundamental, ela é o instrumento com que a gente encaminha as soluções e resolve os problemas para melhorar a qualidade de vida do povo. Isso é aqui no Brasil e é no mundo todo. Então, esse papo daqueles, eu não gosto de política é coisa suja, coisa suja existe em todo lugar, em toda organização, até no Vaticano. Tem corrupção lá no Vaticano, tem pedofilia no Vaticano. Isso não quer dizer que toda a igreja esteja comprometida com isso. Eu estou dizendo isso porque nós vamos ter eleição agora e o povo brasileiro, os goianos, tem que ficar atento, refletir, pensar o que é melhor para o Brasil. E outra coisa, não votar com raiva, com ódio, com radicalismo. Não, isso não constrói. Eu sempre digo que é o seguinte: raiva, desabafo, todos nós temos momentos assim, na nossa família, no trabalho. Isso é uma coisa, é humano. Mas na hora de decidir, se você decidir com raiva, você vai errar. E na política também. Então é muito importante. Nós estamos, essa eleição é uma espécie de uma encruzilhada no Brasil. Então nós temos que ter muito cuidado, muita responsabilidade na hora de escolher e pensar bem o que é melhor. Agora eu queria que o senhor explicasse por que é importante investir também nas áreas de economia e de política, já que o senhor foi presidente do Instituto Nacional do Tancredo Neves, né, que estuda essa questão de economia e política, e o senhor também participou de um projeto que criou vários cursos relacionados a essa área, né? Garota, quando eu era o presidente do Instituto Tancredo Neves, que era o Instituto Nacional, eu criei a primeira Escola Nacional de Política. Nós tínhamos essa escola em 120 municípios do Brasil. De vez em quando eu estou andando aqui em Goiânia e encontro com muita gente que foi aluno dessa Escola Nacional de Política. Depois eu deixei o Instituto Tancredo Neves e ela morreu. Eu pretendo no futuro voltar. O que é essa escola? O que era essa escola? Era a gente pegar determinados temas da pauta, da agenda política do país e discutir com as pessoas, debater, refletir, para que as pessoas tenham mais informações, mais conhecimento, para elas participarem de forma melhor da política. Não dá mais para... Isso até que essa crise política que nós estamos vivendo, Operação Lava Jato e etc., ela tem uma vantagem, além de combater os corruptos, ela tem uma vantagem. Aumentou o interesse das pessoas com a política. Antes, a gente chegava no boteco, as pessoas estavam conversando sobre mulher, os homens sobre mulheres, as mulheres sobre homens, ou sobre futebol, ou sobre o melhor cabeleireiro ou a melhor cabeleireira, o melhor perfume. Hoje, a gente chega aí no boteco e vê muita gente conversando com política, de forma empolgada, emitindo opiniões, defendendo as suas posições. Eu acho que isso é bacana. Está aumentando o grau de politização das pessoas. E isso é importante. E nesse sentido, a internet, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim.
Em muitos momentos a internet virou um lixo, mas tem um lado positivo. A internet possibilitou a democratização da comunicação e as pessoas podem expressar o que pensam, comunicar o que pensam na internet. E isso é positivo. Agora, o senhor publicou vários livros, né, relacionados à política e fez até um comparativo referente à política populista da América Latina com o governo Lula aqui do Brasil. E dentro disso eu queria que o senhor fizesse uma análise do cenário atual que a gente Tem um ditado de um grande pensador que diz assim: o país oração que precisa de um salvador não merece ser salvo. O populista é aquele que vê de ideia o pai dos pobres, do cara que vai resolver todos os problemas de uma hora para outra com varinha de mágica. Isso não é assim, isso é um processo. Né? Nós já tivemos na história política brasileira vários políticos populistas, tanto de direita quanto de esquerda. Por exemplo, Jânio Quadros era um político populista que não durou 7 meses, ele caiu. Depois veio Collor de Mello, ia salvar tudo, ia acabar com os marajás, era o salvador da pátria. Viu o que deu? 2 anos saiu. Agora, mais recentemente, Lula e Dilma. O Lula, ele é muito esperto. Ele é um populista, mas ele é muito esperto. Primeiro, ele pegou, quando ele entrou no governo, uma situação muito boa de economia no país, que os 8 anos anteriores nós reestruturamos e organizamos a economia do país. Ele pegou uma onda boa. Segundo lugar, então isso foi importante, ele manteve o macroeconômico, ele não destruiu isso, ele não isso. Depois, com o tempo, o Lula queria um 3º mandato, como fez Chaves lá na Venezuela, mas aí ele viu que não ia dar. Ele submeteu ao Congresso na época a votação da CPMF e colocou todo o peso político dele do auge para aprovar a CPMF. E o Congresso rejeitou. Aí ele pensou, se eu não conseguir aprovar a CPMF, eu não vou conseguir aprovar a minha reeleição no 3º mandato. Desistiu, mas aí arrumou um poste, que era Dilma. Meu Deus do céu, não é nada de pessoal. Dilma não estava preparada para ser presidente do Brasil, nunca esteve. Quem era Dilma? Que ela já foi? Nada. Ele impôs a Dilma e nós vimos o que deu. Um presidente da República, um governador de estado, um político relevante, não pode ser poste, não pode ser aquele indicado por ninguém. Como? Um político relevante é poste. Não, eu estou aqui sentado nas cadeiras, mas eu não mando nada. Quem manda é o meu patrão, meu chefe político. Como que isso é brincadeira? Não pode. Ué, como? Você ter poste, preposto, um país, uma nação, um governo estadual, não pode ser poste, não. Você tem que avaliar se a pessoa, ela que vai sentar na cadeira, se ela tem qualificação, experiência, se conhece o país, se é capaz de articular forças e energias a favor de um projeto. É isso que é coisa séria. Isso que é coisa séria. Eu estou muito preocupado com o desfecho dessa sucessão no Brasil. Mas, vamos aguardar. O povo é sábio. Deixa o povo decidir. Vox populi, vox dei. Deixa o povo decidir. E no cenário aqui em Goiás, referente também ao Senado e para governador, qual a visão do senhor frente a isso? É uma eleição ainda indefinida. Faltam ainda 12 dias. Alguém já disse que um dia em política equivale a 1 ano. Então, se falta 12 dias, em política falta 12 anos.
Eu já vi muita coisa acontecer em política nos últimos 3 dias, etc. Então, é indefinido. Mas tem uma lógica. Mais ou menos tem uma lógica. Vai ter uma eleição disputada, está indefinida. Aqui em Goiás, por exemplo, a grande pergunta é assim: vai ter segundo turno ou não? Eu acho que tem uma probabilidade de ter segundo turno. É a tradição aqui em Goiás. Desde que foi instituído o segundo turno, só em 2002 que nós não tivemos segundo turno. Na época, o Marconi ganhou do Magrito no primeiro turno. Depois, todas as outras eleições teve segundo turno. Agora nós temos 4 candidatos competitivos. Então, a lógica é de ter segundo turno. Aí você fala, vai ter ou não vai ter? Vai depender da onda na última semana e nos últimos 3 dias. Aí era o momento que os indecisos mesmo decidem a votar. E que aqueles que estão meio em dúvida cristalizam a decisão. Aí é que nós vamos ver se vai ter segundo turno ou não. Agora, a nível nacional, seguramente teremos segundo turno. E frente ao Senado, a disputa entre os ataques do Pejuru, como que está essa questão? Eu sou um político e eu tenho uma história, eu não estou fazendo retórica. Você aí, que conhece a minha história, se você não conhece, informe sobre a minha história. Eu tenho uma história, então, eu estou falando, não é retórica, é vida. É vida. Eu não gosto de acusação em política, eu acho uma perda de tempo danada. Você ficar acusando um ou outro, isso é uma perda de tempo. O povo não gosta disso. Mas o cara tem problema na justiça. Tem? Deixa a justiça julgar. Esse é o problema da justiça julgar. Então, eu não tenho esse perfil, não gosto desse perfil. Ele não é construtivo para um projeto político, um projeto administrativo. Não gosto disso, eu fico fora disso. E atualmente o senhor, como braço direito do ex-governador Marconi Perillo, poderia explicar para os nossos seguidores qual é a função de um suplente? Pois, essa é uma boa pergunta. Porque muita gente não sabe nem qual é a função do senador, muito mais a de suplente. Eu vou te dar um exemplo que acho que vai entender, futebolístico. É o jogador que está no banco de reserva, está lá sentadinho olhando o jogo. Aí, se for convocar, ele entra no jogo. Agora, o jogador que está no banco de reserva, ele tem que estar preparado, porque aí qualquer hora ele tem que entrar no jogo, ele não pode fazer feio. Então, é o jogador no banco de reserva. E tem jogador que fica assim no banco de reserva, ansioso para entrar. Eu não, eu vou ficar lá tranquilão no banco de reserva. Se me chamarem, eu vou lá e vou fazer o melhor, vou jogar o melhor. Eu tenho experiência, vivência, conheço o Estado, fui secretário 2 vezes, mas tranquilo, zero de ansiedade. Eu vou ficar no banquinho de reserva lá, torcendo o meu time, tá tranquilão. Olha, você vai ter que entrar. Opa, vamos lá. Essa é a função, é o banco de reserva. E quando que o banco de reserva entra em campo? Bem, primeiro tem que ter uma licença do titular para exercer o ministério. Você quer que eu fale uma coisa? Eu acho que se o Marconi eleito e eu suplente, eu acho que eu vou assumir o Senado. Sabe por quê? Porque o Marconi vai acabar sendo ministro. E ele está qualificado para isso. O Marconi vai cumprir um papel a nível nacional que no passado o Íris cumpriu aqui em Goiás. O Íris indicou ministros, ele foi ministro da Agricultura, ele foi ministro da Justiça, ele foi importante. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Marconi vai ser ministro. Aí vai pedir uma licença e eu chutar dele. E qual o principal propósito do senhor, sendo suplente ou mesmo assumindo? Garota, antes de falar em qualquer tipo de proposta para o Brasil, nós temos que arrumar as contas do governo. E para arrumar as contas do governo, nós vamos ter que fazer uma reforma do Estado. O que é isso? Reforma do Estado. É o seguinte,
É cortar privilégio, é cortar vantagem, é reduzir as despesas, é fazer a reforma da Previdência. Vai ter que ser feita, não adianta. Nós temos que ver como fazer a reforma da Previdência. Eu sou muito cauteloso com relação à reforma da Previdência. A Previdência é um pacto de gerações. Eu construo toda a minha vida dentro de uma regra. Você não pode, depois de já estar velho, mudar essa regra. Como? Então você tem que dar um tempo para mudar. Tem que ter uma transição. Mas tem que ser feita uma reforma da Previdência no Brasil. O mundo todo está sendo feito. Então, reforma do Estado. Diminuir despesas. Equilibrar as contas. Priorizar. Então, a primeira tarefa é essa. Para depois, então, você reduzir o déficit. Você tem que arrumar as contas. E um governo tem que ter força no Congresso para fazer isso. Você não faz isso no grito, nem na bala, nem na facada. Você não faz isso. Você faz isso negociando, conversando, ouvindo, cedendo. E para isso você tem que ter autoridade. O presidente eleito vai ter muita autoridade, porque ele foi eleito pelo povo, né? Então ele tem força da sociedade para fazer essas reformas. A primeira é essa. E, evidentemente, reduzir a corrupção. Acabar com isso, isso é uma vergonha. Né? É um negócio anacrônico, atrasado. Isso. Do sujeito usar dinheiro público em benefício próprio. Está fora de moda. Além de ser um aspecto imoral, está fora de moda. Isso é anacrônico, não é? Né? Bem, primeiro, equilibrar as contas, organizar, arrumar a casa do primeiro ano. E a partir daí, então, ter um plano de desenvolvimento, de crescimento do país. Geração de emprego e renda é fundamental. Por aí. Queria agradecer a presença do senhor aqui, viu, Vilmar Rocha? Muito obrigada. Pois não, muito obrigado a todos, uma boa tarde, juízo, hein? Para nós todos, porque essa decisão do voto é muito importante para o futuro do Brasil. Não é isso, Isabel? Isso mesmo. Isabel Cristina? Isso. Nome de rainha. Obrigado.